Voltamos e o quadro que nos mostra o que aconteceu nos últimos dias já está no ponto. Confira agora. Um elemento essencial para a vida humana e fonte inesgotável de energia, o Sol. Assim como ele e outros recursos estão sendo utilizados por serem sustentáveis, ou seja, causarem menos impactos ao planeta. E esse foi o tema escolhido para a Semana Municipal do Meio Ambiente deste ano. Nossa Semana do Meio Ambiente esse ano ele traz uma temática inovadora que é sobre energias renováveis, as chamadas energias alternativas. Visto que a gente está dentro de uma crise hídrica e a gente sabe que boa parte da matriz energética hoje do nosso país é a matriz hidrelétrica proveniente das águas. Então, desde o início do ano, a gente tem pensado sobre quais são as opções que a gente tem hoje disponível. E aí a gente começa a perceber que a gente tem parques eólicos, parques solares aqui na região da Bahia, que muito hoje já contribui para a matriz energética brasileira. Então, pensando nessa temática, nesse contexto ambiental que a gente vive hoje, é a proposta da Semana do Meio Ambiente. Seguindo o conceito de sustentabilidade, alunos de uma instituição particular de ensino foram estimulados a elaborarem projetos de revitalização de alguns espaços da cidade. A Secretaria de Meio Ambiente, fez uma proposta para a gente que estaria discutindo energia renovável. E aí os professores foram convocados para pensarem em como a gente poderia fazer isso. E tivemos a ideia de trabalhar um pouco de urbanismo e os meninos fizeram reflexões sobre urbanismo e energia renovável dentro de Vitória da Conquista. E aí eles escolheram espaços de Vitória da Conquista que eles poderiam revitalizar pensando na energia renovável. Diversas maquetes e painéis foram construídos e apresentados à comunidade. Um deles usava a bicicleta como gerador de energia. Outro mostrava a Avenida Olívia Flores revitalizada. Como o projeto foi visado para essa área de sustentabilidade, nós visamos em quê? No setor que a gente fez nessa maquete aqui, utilizamos o asfalto de pneu, que ele é reciclado e colocado no asfalto. A questão da energia feita pelas bicicletas das academias ao ar livre. E no pergolado e nos postes, usando a energia sustentável do sol com as placas solares. Também teve estudo sobre pontos de Vitória da Conquista que necessitam de atenção. A gente tinha que escolher um certo lugar de Vitória da Conquista para fazer uma revitalização. No Pinicão, a gente achou um grande problema no Pinicão que precisa ser consertado de uma certa forma. E aí a gente tentou implantar o lazer e tentou fazer também um ponto turístico de Vitória da Conquista naquele lugar. Para a gente foi uma grande honra fazer isso, porque para a nossa formação acadêmica a gente pôde absorver muitas coisas, muito conhecimento e foi muito bom. A meta agora é levar essa educação ambiental para as escolas, para as ruas e para dentro das nossas casas, para que cada um faça a sua parte. Quando se fala na história de uma cidade, personalidades e episódios costumam ser destacados, mas o espaço em si também contribui nessa construção. Em Vitória da Conquista, por exemplo, alguns pontos permanecem guardados na memória da população. Seu Edecir lembra de forma clara como era a Praça Barão do Rio Branco anos atrás. Era um bar aqui embaixo, onde frequentava uma grande parte da população conquistense, E o mais, era quase isso mesmo. Agora houve essas modificações aí com esses canteiros aí, E eu conheci sempre assim, aquela casa antiga ali, quando eu cheguei já existia. Aqui onde é o Banco do Nordeste, era uma padaria. O sapateiro Gildean, que trabalha há mais de 15 anos na Praça 9 de Novembro, também tem algumas recordações. Há alguns anos atrás era muito diferente através de hoje, Porque tinha aquelas calçadas que era calçada de pedra, coisa e tal. Era uma sujeira aqui na praça. Então melhorou muita coisa aqui na praça e modificou muita coisa, A Praça Tancredo Neves foi outro local que mudou com o tempo. Ninguém melhor para falar sobre ela que o fotógrafo Helenildo. São mais de 30 anos tirando fotos de conquistenses com o cavalinho. Alguns anos atrás tinha os bancos que eram diferentes, aqueles bancos que eram tipo poltrona, Aqueles bancos. Ali ficava a fonte luminosa, onde tinha uma estátua de uma mulher e uns golfinhos jorrando água e uns menininhos fazendo xixi
né? Era muito interessante. Aquela outra parte de lá ficava ali onde ficavam os animais. Essa parte de cá ficava também onde ficava um parquezinho. Aqui nesse setor aqui mesmo, tinha um outro pé de coco que caiu, ficava uma barraca que vendia bebida, vendia tudo, né? Doce, que aqui domingo era muito movimentado na época. E aqui na praça, toda a movimentação da igreja católica que tinha, chamava Festa de Largo, as barracas eram armadas aqui ao redor. Ficava, né? Tudo bonito aqui, as barracas, tudo enfeitado, tudo. E esses aspectos da história foram tema de discussão na UESB. Estudantes e professores debateram sobre os componentes do espaço que representam a cultura local. Para discutir a produção do espaço geográfico é necessário exatamente essa relação entre tempo e espaço. Então, a gente não pode compreender o que a gente vive hoje na cidade ou no território de Vitória da Conquista como um todo, como algo feito do nada. Isso é feito através de uma contribuição da sociedade como um todo, ao longo da história, e é nessa análise de tempos diferentes que se perpetuam e que se fazem presente hoje, é que a gente pode buscar, então, essa contribuição também da memória, para que a gente compreenda o espaço que a gente vive atualmente. Trabalho direcionado a isso. Quais são as intenções desses nomes? Quem foram eles? Que é importante para a gente saber da formação da história da cidade. E não só no centro, mas também a gente tem os outros bairros, a gente tem outras avenidas como a Olívia Flores, a Avenida Regis Pacheco. Eu busco apresentar essas justificativas que a gente encontra na Câmara de Vereadores para trazer para a população, para a gente ficar informado. Você mora numa rua, às vezes você não sabe por que o nome dessa rua. Quem foi verdadeiramente Olívia Flores? No princípio, uma das primeiras famílias da cidade. Então, a gente fica atento a esses conhecimentos que estão na nossa formação histórica da cidade. Se você é amante da literatura, este é o espaço que nós reservamos para indicações de obras. Veja a de hoje e participe também! Bom, minha indicação de filme é um filme chamado Orações para Bob, que é um filme estadunidense. Basicamente é um filme que fala sobre aceitação e preconceito contra LGBTs. E é um filme que eu acho que a temática é relevante, sobretudo no momento atual que passamos, que é um momento em que a gente percebe cada vez mais uma expansão de setores conservadores da sociedade e que a gente percebe cada vez mais uma intolerância em relação ao diferente. E essa semana, por exemplo, a gente viu um caso bárbaro de um ataque nos Estados Unidos com motivações claramente homofóbicas. Então, minha recomendação é essa, para que a gente tenha uma noção maior de como esse preconceito pode afetar as vidas de diversas pessoas e de como a gente pode combater isso. Nós vamos a mais um intervalo, mas já voltamos com muitos desenhos.